Bom dia, quinto ano. Vamos para as nossas dicas online. Hoje, segunda-feira, dia 6 de julho, nós vamos falar sobre plural dos substantivos compostos. Isso aí. Nós já falamos em aulas anteriores sobre o número do substantivo. Toda vez que a gente fala sobre número do substantivo, isso significa que estamos falando de singular ou de plural. No caso dos substantivos compostos, ainda lembram-se o que é substantivo composto? Isso aí. Substantivo composto é aquele formado por duas ou mais palavras, que podem ou não estar separados por hífen. E o plural desses substantivos, eles requerem algumas regrinhas, que na verdade você vai precisar estudar para estar fazendo, porque não dá para memorizar, né, todas as palavras. Mas a nossa atividade hoje, são duas. Uma no livro de português, que começa lá na página 160. Depois nós temos a 161 e a 162, que são textos informativos a respeito desse assunto, e parte dele também de atividade, e a 63. Naquele seu kit de folhinhas, você recebeu essa folha aqui de língua portuguesa solta. Ela também está falando sobre o número do substantivo. Então, eu vou pedir a você que faça a colagem no caderno de português casa, que está com vocês. Então, se eu acredito que não vai dar espaço, você pode fazer e dobrar aqui embaixo para que fique direitinho. Acima, faça o cabeçalho com a data de hoje, tá? E não deixe de colar. Assim também você vai fazer com atividades de matemática. Hoje eu propus a vocês que colasse essa folhinha. Ó, visualizem bem essa folhinha. Ela está falando sobre número, aliás, múltiplo de um número. Você vai fazer o cabeçalho na próxima folha de matemática, né? Que está após a última atividade, colar, e abaixo da colagem você vai fazer, importantíssimo, olha o espaço onde eu parei e dei seguimento na segunda folha. Gente, essas atividades são as que eu vou estar postando para vocês. É importantíssimo que a gente comece aqui e que a gente finde aqui, ó, sem ultrapassar para a próxima folha. Isso por quê? Porque na sequência, ainda essa semana, eu vou pedir que você colhe a outra folha. Então, a gente precisa utilizar o mesmo espaço que eu utilizei aqui, que você utiliza em casa. Por isso que eu fiz essa folhinha já para mostrar a vocês como que deverá ficar aí no seu caderno. Mas vamos às nossas dicas. Como eu estava dizendo para vocês, o plural dos substantivos compostos, ele tem regrinhas. Então, nós vamos lá. Às vezes, apenas o primeiro elemento vai para o plural, às vezes apenas o segundo, às vezes os dois vão para o plural. E são essas regrinhas que a gente vai ver. Quando é que os dois elementos, eles vão para o plural? Quando eu tenho substantivo mais substantivo. Como é isso? Por exemplo, quando eu tenho, pensa na palavra couve-flor. Couve é um substantivo, flor também é um substantivo. Os dois elementos, eles vão para o plural, tanto couve quanto flor. Aí vai ficar couves, flores. Quando eu tenho um substantivo mais um adjetivo, por exemplo, erva doce. Erva é substantivo, doce, adjetivo. Eu sei que nós ainda não estudamos essa classe de palavras, vamos fazer isso nas nossas próximas aulas. Adjetivo é a palavrinha que dá qualidade ao substantivo. Então, no caso aí, doce está dando qualidade à erva. Quando eu tenho um substantivo mais um adjetivo, os dois elementos também vão para o plural. No caso, ficará ervas doces. Quando eu tenho o contrário, um adjetivo mais um substantivo, por exemplo, boa noite. Boa é substantivo, noite
Aliás, boa é adjetivo, perdão, e noite é substantivo. Então, o que que ocorre? Quando eu tenho um adjetivo e um substantivo, os dois também irão para o plural. Vai ficar boas noites. Quando eu tenho a última regrinha desse, um numeral mais um substantivo. Por exemplo, quarta-feira. Quarta é um numeral, feira é um substantivo. Aí vai ficar quartas-feiras, assim como os demais outros também. E quando que só a primeira palavra vai para o plural? Quando eu tenho dois elementos ligados por uma preposição. Preposição também é uma classe de palavras que vocês ainda não estudaram, mas que vocês logo virão. Por exemplo, se eu tenho pé de moleque, o de, ele é uma preposição. Então, eu tenho substantivos, né, ligados por uma preposição. O pé e o moleque está ligado pelo de. Quando eu tenho essa situação, apenas o primeiro elemento vai para o plural. Aí eu vou ficar com a seguinte escrita: pés de moleque. O último elemento não muda. Eu ainda tenho quando só a segunda, o segundo elemento ele vai para o plural. Quando que isso acontece? Quando eu tenho o verbo mais o substantivo. Por exemplo, quebra-cabeça. Quebra não é verbo? Verbo quebrar, né? Então, somente o segundo elemento que vai para o plural. Vai ficar quebra-cabeças. Certinho? E também quando eu tenho palavras repetidas. Por exemplo, tico-tico. Apenas o segundo elemento vai para o plural. Aí vamos ficar com tico-ticos. E ainda nós temos palavras que não mudam. Nem o primeiro, nem o segundo elemento ele vai para o plural. Continua com a mesma grafia. E como que eu faço para identificar se está no singular ou no plural? A mesma regra que a gente usa lá no substantivo simples. É definido pelo artigo, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Porta-lápis. Lembra que lápis não mudava a sua grafia? Então, se eu tenho o porta-lápis, singular, os porta-lápis no plural. O livro de vocês, ele trouxe uma sequência de palavras. A gente tem, porta-aviões, paraquedas, guarda-livros, porta-joias. São palavras que não mudam. Porta-luvas, para-raio, quebra-nozes, e outras palavras, que inclusive as que você tiver curiosidade, você pode até pesquisar. Então, a nossa dica de hoje é essa. Há palavras que você vai poder seguir a regrinha, outras que você vai precisar observar bem a grafia. Não deixem de estudar, de fazer as atividades e nos vemos na nossa próxima dica online. Tenham todos um bom dia.